Olá, essa é a segunda parte dos vídeos que explicam por que eu abandonei esse culto, essa seita. E a igreja, chamada Igreja Puritana Reformada, se transformou aos poucos na seita que ela é hoje, porque foi infiltrada por doutrinas de grupos de fora do Brasil. Esses grupos, em geral, são ligados à herança do que eles dizem que seriam os Covenanters, sem nenhuma implicação histórica real a respeito de quem realmente no passado usou esse título. E esses tais Covenanters estão misturados com várias denominações, vários grupos. Os reformados presbiterianos, os chamados Cíceres, os associados presbiterianos, uma boa parte deles na Igreja Livre Continuada da Escócia. E a característica de todos esses grupos é usar desses sistemas de manipulação para incutir nas pessoas um determinado padrão de comportamento que não é coerente com o Evangelho, com a história e nem mesmo com a natureza humana. A forma pela qual nós podemos ter certeza que esses grupos se portam de maneira como uma seita é que eles utilizam subitamente ou diretamente de métodos que são chamados métodos de programação mental ou de controle mental. E observando as características academicamente, comumente reconhecidas do que se chama programação ou controle mental, ou lavagem cerebral, e o que eles fazem, nós observamos que é exatamente esse o método pelo qual eles conseguem fazer com que pessoas comuns aceitem as suas doutrinas de violência e tirania, se calem diante disso ou pratiquem isso. E o primeiro item que demonstra a lavagem cerebral, programação mental que eles praticam, é o controle do comportamento. O controle do comportamento se manifesta, por exemplo, ditando qual tipo de roupas as pessoas podem vestir dentro daquele determinado grupo, qual o tipo de trabalho que elas podem fazer dentro daquele determinado grupo, digo, qual o tipo de profissão elas podem exercer, qual é o tipo de entretenimento que elas podem consumir dentro daquele determinado grupo, e qual é o tipo de relacionamento que cada pessoa pode nutrir com as autoridades governamentais. Nós percebemos que há uma diferença entre a lavagem cerebral e uma simples identidade de grupo, porque na lavagem cerebral todos os detalhes que limitam essas coisas não são morais em si, são só circunstâncias transformadas em morais. Ainda mais pungente do que a identidade de grupo transformada em um meio de salvação através do controle do comportamento é o chamado controle da informação. O controle da informação é um método de lavagem cerebral pelo qual você é desencorajado a ter contato com informação que venha de fora da seita. Você, nesse grupo específico, por exemplo, eles proíbem você de visitar outras igrejas, de ouvir sermões por outros pastores, desencorajam que você leia livros que venham de outras fontes e tentam isolar a educação das crianças numa maneira específica onde todos os livros usados pelas crianças sejam aprovados pela igreja, pelo grupo. Muito claro do controle da informação é que eles encorajam uma pessoa a espionar e denunciar as outras. Os membros são encorajados a investigar as vidas dos outros membros e a reportar aos líderes coisas que os outros membros estão fazendo e que não se enquadra no padrão do grupo. Inclusive, vai investigando as mídias sociais dos outros membros, mesmo membros de outras congregações ou de outros países. Outra característica da programação mental, da lavagem cerebral, é o chamado controle do pensamento.
Você é obrigado a aceitar as coisas que a igreja diz, que a seita diz, como verdade. Não importa se o seu pensamento racional te leva a uma outra direção. Criticar líderes, falar contra esses ensinamentos é o suficiente para você ser considerado um inimigo daquele grupo, ser maltratado, isolado, expulso e depois perseguido. A característica final é chamada de, ou método final, é chamado de controle emocional. Você não pode ter reações emocionais, afetivas, que não sejam aquelas que a igreja diz que você deve ter de acordo com um estímulo específico que está sendo oferecido. Você é obrigado a viver de maneira impassiva e criar as emoções dentro dos momentos e das circunstâncias que a igreja diz que você tem que criar. E caso você sinta qualquer coisa que não se adapta àquilo que eles dizem que deveria ser a sua resposta, se você não está se sentindo bem o suficiente para ler a Bíblia hoje, ou se você não sentiu a emoção correta no culto, se você não está respondendo corretamente de acordo com os padrões deles, isso é considerado como um problema seu. Você é a raiz desse mal. O seu pecado está te dando a emoção contrária e isso alimenta ainda mais a sua sensação de culpa e de necessidade deles para ter sensações ou emoções positivas. Se você quiser ler mais a respeito dessas características da lavagem cerebral executada por seitas, essa lista eu consegui através de um especialista chamado Steven Hassan e eu compartilho o link abaixo. A Igreja Puritana Reformada, obviamente, não é tão grande quanto a Scientologia ou os Mormons fundamentalistas. O movimento no qual a Igreja se inseriu, esse movimento dos Covenanters, Ultra-Covenanters, etc., também não é tão grande quanto essas igrejas. Mas o problema é que eles têm a forma de uma seita. Eles têm tudo aquilo que é necessário nas suas doutrinas para se transformarem na próxima movimento fundamentalista mormon, na próxima Scientologia, assim que eles tiverem acesso a esse poder. Se for permitido que eles cresçam. Faz parte dos ensinos que constitui aquilo que esses líderes atuais desse movimento creem. Faz parte desse ensino pungente dentro desse grupo. Segregação racial, desumanização total das crianças, opressão contra as mulheres e, por fim, a ideia de controlar as nações com mão de ferro, através de ditaduras, teocracias, podemos dizer assim. E esse é o que eles vão se tornar, isso é a forma que eles têm hoje, e isso é o que eles vão se tornar se eles tiverem a oportunidade, qualquer oportunidade de se desenvolver. Por isso eles são tão perigosos. My husband agree with everything I say.